Oi, Alba, boa Oi, noite. oi, Deise. Você está me ouvindo bem? Tô te Direitinho? ouvindo bem. E Deixa você eu me ouve aumentar bem? aqui. Tô te vendo e ouvindo bem. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais gente e a gente começa. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E você, como é que tá? Tô bem, tô caminhando agora, retomando todas as atividades. Tá, oi, Patrícia, que bom que você veio. Boa noite, Patrícia. Tá, então eu vou só fazer uma. Como eu deixo essas lives gravadas, aí eu sempre, as últimas que eu fiz lá atrás, no ano passado, eu sempre faço um contexto, né? Contextualizo Sim, antes para ficar lá quem assistir lá no canal do YouTube Paná Paná, que são as lives do Círculo Flor de Lis Convida, né? Foi o último formato do Círculo Flor de Lis, que é um círculo de mulheres, é um grupo de mulheres, e nesse último formato que começou durante a pandemia, eu trago, convido pessoas, né, para que elas possam trazer temas, a gente possa conversar sobre temas que são importantes para as mulheres, certo? Boa noite, Tati. E podem vários temas diversos, com a proposta da gente abrir questionamentos, abrir diálogos, tá? Sem esgotar as respostas, mas que a gente possa trazer. Então, hoje, quem está vindo, o tema de hoje do Círculo Flor de Lis convida, quem está vindo conversar com a gente é Deise Mangabeira, sobre mulheres e aposentadoria, o que precisamos saber, tá? Eu vou aqui te apresentar rapidamente, depois você complementa com alguma coisa que eu não tenha dito. Deise Mangabeira é assistente social, especialista em planejamento de aposentadorias, e hoje nós vamos focar nas aposentadorias de mulheres. Aqui você me disse que você trabalhou em regime CLT até fevereiro de 2020, né? E que já vinha exercendo a sua profissão também de uma forma autônoma. E no período da pandemia, com a demissão, você decidiu focar no home office, conciliando o trabalho com as demandas familiares, dos filhos, da casa. Então, a gente pode começar assim, Daisy. O que a gente precisa saber sobre nossas aposentadorias, nós mulheres? Você está me ouvindo? Oi, oi. Oi, Daisy. Ai, gente, quem caiu? Eu ou Daisy? Daí, a minha que tá ruim, deixa eu ver aqui o que está acontecendo com ela. Ela mudou. Espera aí que eu vou passar aqui. Tá. Voltamos cortou um para pouquinho, eu não consegui te ouvir. Não sei se é a minha Você internet escutou ou a até sua. onde? Eu tô aqui. Você tá aí? Eu tô aqui. Tá. Estava falando sobre um pouco da minha trajetória, né? Que a partir de Isso. 2020 eu decidi, né, junto com a pandemia, um processo de demissão numa grande empresa, eu resolvi assumir mesmo o meu trabalho em home office e fui pesquisar sobre o que eu poderia fazer trabalhando de casa, né, para conciliar as minhas demandas pessoais, né, com as crianças e o que eu gosto de fazer de fato. Então foi assim que Uhum. eu comecei, né, na área previdenciária. Então eu tenho estudado bastante sobre essa demanda e me especializei no planejamento previdenciário, né, aposentadorias. Por quê? Porque o que eu percebo é que as pessoas podem encaminhar sozinhas, né, todo o processo no INSS,
Mas, se elas não tiverem o olhar para as pendências que tem no extrato previdenciário, na vida laborativa da pessoa, o que é que vai acontecer? Aumentar o nível de indeferimento, né, que no INSS já é recorde o número de indeferimentos. E aqui na empresa, o que é que nós fazemos? Nós fazemos toda a análise antes de encaminhar esse processo para o INSS. Então, nós verificamos as inconsistências, fazemos os ajustes necessários para que esse processo no INSS ele seja mais assertivo, né? Demore menos tempo. Aí eu quero fazer uma ressalva que o INSS, ele, pela demanda, né, de servidores muito pequenos, eles têm sido mais longos do que o tempo que se espera, que é de até 90 dias. De 90 dias, mas assim, em média, o processo administrativo está demorando cerca de 6 meses, sendo bem positiva. Uhum. E aí, nós trabalhamos nessa perspectiva, né, de fazer um trabalho preventivo, que eu costumo dizer, né? Então, nós fazemos todo o processo de avaliação antes para que esse processo no INSS seja mais seguro e assertivo e o cliente ou a cliente fique mais tranquilos em relação ao resultado. Certo. Mas o que que nós mulheres precisamos saber para começar esse processo, por exemplo, com você? O que que a gente, qual é o caminho, né, até chegar a você? O que que a gente precisa fazer, saber, cuidar Pronto. para chegar para você e ter um bom resultado, que é conseguir se aposentar, né? Isso. Idealmente com o integral. Isso. Então, o primeiro passo é ter toda a documentação organizada. Carteiras de trabalho em bom estado, né, contratos, guias de pagamento. Arruma uma pastinha, coloca toda essa papelada organizadinha. Por quê? Porque a carteira de trabalho é a prova plena para o INSS. Então, se ela tiver alguma rasura, se ela tiver qualquer rasura, qualquer defeito, ela não é aceita pelo servidor. Então, isso pode impactar em períodos de tempo e, consequentemente, de renda, né? Então, o primeiro passo é esse, ter toda essa documentação organizada, num local seguro, sem umidade, para que mantenha a integridade dessa documentação. O segundo passo é acompanhar o seu histórico laborativo pelo próprio site do INSS, baixando o CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com as iniciais CN e S. Então, você vai entrar lá com sua senha, né, seu CPF e a sua senha, que é a mesma senha do GovBR. Se você não tiver, você vai criar a sua senha e vai colocar lá na lupinha quando entrar CNIS, né, essa sigla que eu acabei de citar. E vai baixar o extrato previdenciário. Nesse extrato previdenciário, na versão completa, é o item do meio, né, que junta relações previdenciárias e todas as informações sobre o seu período contributivo. Baixando esse documento, você vai lá na última página, que são as páginas dos indicadores, e você vai observar o que tem lá. Agora, atenção para o que eu vou dizer, podem até anotar. Então, os indicadores que começarem com a letra A são acertos que foram deferidos ou indeferidos pelo INSS. Indicadores com a letra I são inconsistências e muito provavelmente vamos precisar reunir as provas, né? Precisaremos de provas robustas para poder comprovar aquele período. E os indicadores com a letra P são pendências. Essas, com certeza, elas precisam ser corrigidas antes de requerer qualquer benefício ou aposentadoria no INSS. Então, se elas não forem ajustadas, o que é que vai acontecer? A mulher pode perder tempo de contribuição e, consequentemente, renda. Então, essa dica, vocês já podem anotar aí, baixar o CNIS depois e observar essas siglas, né, dos indicadores, porque eles já dão mais ou menos uma visão de como está a sua vida laborativa. Certo. E me diz uma coisa, Deise.
como é que está a lei agora? Como é que está a legislação para as diferenças de aposentadoria, especificamente para mulheres? Como é que está contando, né, o Isso. tempo da gente? Isso eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm bastante, né? Ainda Isso. que tenha, ainda que Isso. esteja publicado, mas é importante falar sobre isso. Isso, exatamente. Então, a partir da reforma, em 2019, né, a mulher foi a mais penalizada em relação ao processo de aposentadoria, porque aumentou 2 anos para que ela possa se aposentar por idade. E com a reforma, o que foi que aconteceu? As pessoas que se inscreveram, né, no INSS antes de 2019, elas têm as regras de transição. Então, hoje, as regras de transição são as que norteiam esse processo de aposentadoria da mulher. Quem se inscreveu depois de 2019, no dia 17, por exemplo, de novembro de 2019, já entram as novas regras. Então, eu vou me concentrar nas regras de transição. Vou dar uma lida aqui porque é muita informação, tá certo? Então, depois da reforma, o que foi que aconteceu? A mulher pode se aposentar. Vou me concentrar em 2024. Então, as mulheres se aposentam por idade com 62 anos, 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. A aposentadoria do significa isso? Isso significa que ela precisa ter a idade, o tempo de contribuição, que são os 15 anos, e, no consequentemente, 15 a carência anos... corresponde aos 15 anos de tempo de contribuição. Peraí. Então, a idade de 62, Sim. junto com 15 anos de contribuição no mínimo, né, ao INSS, aquela partezinha do nosso salário que vai lá para o INSS, Isso. E 180 dias de carência com relação à última contribuição, é isso? Não, 180 meses. Ela também precisa ter 15 anos, isso, ela precisa ter 15 anos de carência. Aí só vou fazer um paralelo aqui. E o que é que acontece com a mulher que é autônoma? A internet não faz isso com a gente, não. Peraí. Não faz isso com a nossa live, não. Isso é muito importante. Aqui tá ok. Pronto. Então, vamos lá. Sim. Eu quero fazer um paralelo. Que acontece muito com as mulheres que são autônomas, né? Elas muitas vezes atrasam a contribuição, né? Deixam de pagar, pagam com muito atraso. O que é que acontece? A carência não vai ficar igual ao tempo de contribuição. Então, muitas vezes ela vai precisar contribuir um pouco mais para suprir essa falta, né, essa lacuna que ela deixou no tempo de contribuição, porque ela pagou em atraso. Então, sim, no INSS é muito importante fazer os pagamentos na data certinha, né, para que conte o tempo de contribuição e a carência. Se ela paga com atraso, o que é que vai acontecer? Vai contar tempo de contribuição, mas não vai contar aquela carência, porque ela pagou fora do período, né? Então, quando a gente está no movimento de CLT, isso não acontece com frequência, né? Acontece, mas não é tão frequente. Mas quando nós somos autônomas, muitas vezes a gente esquece, né, de pagar, muitas vezes a mulher não tem o valor naquele dia e paga com um atraso. Então, isso impacta na carência dela. Porque para se aposentar, ela tem que ter, no mínimo, 180 meses de contribuição, que corresponde aos 15 anos. E como autônoma, a gente paga com aquele carnezinho. Isso, pode pegar aquele carnezinho que vende nas livrarias, pode entrar no GovBR e gerar a guia também, né? É importante também ressaltar que deve contribuir no código correto, né? Então, assim, são muitos códigos. Então, o que é que eu oriento? Buscar um profissional para que possa orientar nessa forma de contribuição, né? Porque também acontece de contribuir errado, na categoria errada, e isso tudo impacta lá na frente, no momento da aposentadoria.
E como é que está sendo contado, Deise? Continua daquela forma antiga? Por que eu estou trazendo isso? São dúvidas muito comuns, né, que a gente tem. Antigamente tinha uma contagem dos 5 últimos anos, né, antes da reforma. Continua dessa forma? Não. A forma de contagem, né, para o recebimento dos valores mudou, né? Então, com a reforma, vieram também as novas regras. Hoje, o coeficiente para a aposentadoria é de 60% do somatório das contribuições de 1994 para cá. Então, desse valor que der, vai ser aplicado o coeficiente de 60%, e caso a mulher tenha mais do que 15 anos de contribuição, vai ser acrescido 2% a cada ano. Entende? Então, o que é que vai acontecer? Vamos supor que a mulher tem 20 anos de tempo de contribuição e 62 anos. Então, ela, desse período todo, ela vai receber 60% e ela tem 5 anos a mais, não é isso? Então, mais 10%, 2% a cada ano. Então, o valor da aposentadoria dela vai ser de 70% do valor desse somatório. Certo. Eu acho que isso tem a ver com uma pergunta que me foi feita aqui. Veja se o que a gente está falando tem relação com essa pergunta, né? Essa pessoa, ela está aposentada já há 7 anos, mas como a aposentadoria foi apenas por tempo de serviço e não por tempo mais idade, a aposentadoria dela foi parcial, não integral. Ela continua trabalhando, tá? No setor privado e pagando o INSS. Ela pode conseguir uma revisão desses valores para maior, ou não existe mais o que ela chama de revisão da vida toda? Acho que essa é uma pergunta importante. Vamos lá, são duas coisas diferentes. O primeiro, eu preciso saber, ela é aposentada por qual regime? Se é regime próprio, se é regime geral da Previdência, né? Se ela for funcionária pública ou funcionária privada, essa aposentadoria. A segunda coisa é a revisão da vida toda, ela foi desfavorável para os segurados do INSS, né? Em março foi decidido. Então, o processo de revisão da vida toda, que é uma tese onde as contribuições elas poderiam ser juntadas ao tempo de contribuição do segurado, né? Para poder fazer uma nova média e ver um novo valor de aposentadoria. Então, o STF entendeu que seria desfavorável aos segurados do INSS. Então, qual é a possibilidade? Fazer uma revisão, né, da aposentadoria, sem contar a questão da vida toda, porque ela não vai funcionar, entendeu? Mas existe uma outra, como é que eu digo? Uma outra questão nesse pedido de revisão junto ao INSS. O servidor pode identificar que houve erro por parte do INSS ou pode ser menor. Então, eu recomendo fazer os cálculos antes de solicitar o requerimento junto ao INSS, porque essa pessoa precisa saber se o valor que vai, teoricamente, aumentar vai fazer alguma diferença no recebimento dela. Entende? No cálculo final. Exatamente. Então, é recomendável fazer os cálculos primeiro, aí a pessoa avalia se vale a pena fazer essa solicitação, com esse risco de que o INSS não acate a solicitação ou mesmo possa identificar um erro antigo e esse valor tende a diminuir. Certo. Como se trata, como é delicado, porque existe a possibilidade de você ter uma revisão e o valor diminuir? Não. E o valor o quê? Cortou? E o valor diminuir? Não existe possibilidade. Essa revisão? Existe. Existe. Se for identificado que o erro partiu do INSS, pode haver essa possibilidade de diminuição no valor
da aposentadoria. Agora, a aposentadoria, ela não pode ser inferior a um salário mínimo, tá certo? Então, todas as aposentadorias, o valor mínimo dela é o valor do salário mínimo vigente. Mas, se o valor da aposentadoria for a maior, né, e lá o servidor identificar que houve um erro do INSS para mais, ele pode diminuir. Aí vai demandar, né, uma ação judicial para rever, mas o recomendável mesmo, o mais seguro, é verificar se esses valores vão fazer diferença na vida do segurado ou da segurada e se vale a pena solicitar esse processo, né, junto ao INSS, correndo esse risco. Então, o que você está me dizendo é que a melhor coisa a fazer é buscar preventivamente, no caso, se eu vou até você, você vai fazer toda essa análise, isso, não é? Para que eu possa verificar se vale a pena entrar com essa revisão, se vai ter realmente no final novos cálculos que vão agregar mais valor à minha aposentadoria, ou se eu posso até, eventualmente, eu estou aqui com um valor e eu começo a acionar o INSS e posso ter uma resposta, inclusive, negativa. Isso, isso? Exatamente. Então, é bom procurar um profissional de planejamento de aposentadoria, mesmo já aposentado. Isso, nesse caso seriam os cálculos, né, a revisional dos cálculos para um novo requerimento para o ajuste do valor. Certo. Deixa eu ver aqui. Me diz uma coisa, Deise, isso é muito importante. Qual é a grande diferença entre as aposentadorias para mulheres que estão sob regime CLT e para mulheres que não têm um vínculo empregatício, né? Que são autônomas, profissionais liberais? Quais são as grandes diferenças? Existem essas grandes diferenças? A principal diferença é a forma de contribuição, né? Ela precisa ter a exata noção de como ela vai contribuir, em que categoria, né? Se vai ser como contribuinte individual, se vai ser baixa renda, né? Então, a gente precisa avaliar qual é essa melhor forma contributiva. Pagar na data certa é fundamental. E também o valor com que ela vai contribuir. Porque, assim, a pessoa pode contribuir entre o valor do salário mínimo e o teto do INSS, que hoje é de R$ 7.786,02. Então, a gente leva essa cliente à reflexão de quanto é que vai ser viável para que ela possa receber acima do valor do salário mínimo. Então, para ela receber acima do valor do salário mínimo, vamos supor, R$ 3.000, ela tem que contribuir próximo a esse valor para que no final a gente faça as contas e ela vai receber um valor aproximado, porque aí entra aquele cálculo dos 60% mais 2% a cada ano de tempo de contribuição. Entendeu? Então, mesmo quem contribui com o teto, a depender da regra que ele se encaixe ou ela se encaixe, ela não vai receber no teto, a menos que tenha uma regra específica, né, que ela se enquadre numa regra específica que ela realmente vai receber um valor muito próximo ao teto previdenciário do ano vigente. Para qualquer profissão, esse é o teto do INSS. Isso. A gente sabe, Deise, que em termos de trabalho, estrutura social para trabalho com relação a mulheres é bastante difícil, né? Há uma sobrecarga, uma menor remuneração por trabalhos semelhantes com relação aos homens. Sim. E principalmente se a gente for levar em consideração as funções que nós mulheres exercemos. A depender da função, esse impacto é maior ou menor. Além do planejamento de aposentadoria, você, como assistente social, você faz também, dá uma consultoria ou uma assessoria, eu não sei como dizer,
para a questão de benefícios, outras relações com o INSS que essas mulheres possam ir buscar? Sim, sim. A gente dá o suporte sobre pensão por morte, né? Informações e assessoria, salário maternidade, auxílio por incapacidade temporária e permanente. Então, todas essas demandas na via administrativa do INSS, nós damos esse suporte. Sim. Acidente de trabalho. Acidente, isso. Todas essas orientações. Os auxílios, né? Auxílio acidente. E tem algumas especificidades que você pudesse falar para a gente aqui, que a gente precisasse saber com relação a benefícios, em que casos a gente pode receber benefícios do INSS, além acidente de trabalho, acho que todo mundo sabe, né? E tem todo um processo que você corre até você ser reintegrado à atividade, mas só para a gente dar fazer uma varredura, né, nos benefícios possíveis. Em que casos a mulher pode recorrer a vocês para que ela possa receber, estar alinhada com os processos do INSS com relação à remuneração em caso de doença, de invalidez? Me fala um pouco mais. Isso. Essa mulher deve procurar uma assessoria, né, para que possa orientá-la desde o início. Porque muitas vezes vai se esbarrar muito, Alba, na questão da contribuição. Então, por isso que eu sempre reforço a necessidade de contribuir na data correta. Por quê? Porque o INSS faz uma avaliação sobre a qualidade de segurado. O que é isso? É se essa mulher está contribuindo dentro do prazo, que é normal, na data correta, para ver se ela vai ser elegível àquele determinado auxílio, né? Por exemplo, se ela for autônoma, ela tem que ter uma carência de, no mínimo, 10 meses para solicitar o salário maternidade. Então, se ela começou a contribuir depois que ela engravidou, ela muito provavelmente não vai ter direito a esse auxílio. Entende? Então, é preciso ter a contribuição em dias, porque o INSS funciona como igualzinho a um plano de saúde. Então, você contribui, você paga, você tem a carência, você tem os acessos. Então, a partir do momento que você não contribui, deixa de contribuir por algum motivo, você perde aquela carência. Existem os prazos específicos, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui por conta do nosso tempo de live, mas assim, tem os prazos específicos que essa mulher, mesmo sem contribuir, tem a cobertura, mas eu oriento que cada caso é um caso e ele precisa ser analisado individualmente para que ela possa ter acesso mais facilmente aos benefícios. Certo. Existe possibilidade de perda total do acesso? Por exemplo, quanto tempo, se eu deixo de contribuir 2 anos, aí já foi, eu tenho que começar do zero, ou não, isso não acontece? Pode haver um resgate? Pode sim, pode perder. Então, por exemplo, se você trabalhou com carteira assinada e você foi demitida e recebeu um seguro-desemprego, então você fica segurada até 36 meses, né? Você, nesse período, você não precisa se preocupar em contribuir, digamos assim, entre aspas, né? Mas as carências, elas são variáveis de acordo com esse pagamento. Tá, eu tenho uma outra pergunta aqui. No caso de uma mãe que veio a falecer recentemente e um dos filhos dela ele recebe o benefício por doença mental, né? Com o falecimento, a pergunta da família é: com o falecimento dessa mãe agora, esse filho ele tem direito a receber a pensão ou pode ser cumulativo ou não? Tá? Eu estou fazendo as perguntas porque é importante, que são dúvidas que as pessoas têm e é bom esclarecer. Isso. O BPC
não acumula com outros benefícios. O que é que pode acontecer aí? Fazer uma análise para ver qual é o benefício mais vantajoso e essa pessoa com deficiência ela vai receber de forma vitalícia, porque até as regras da pensão por morte mudaram, né? Então, agora cada faixa etária tem uma duração em relação ao recebimento de pensão. Mas nos casos de pessoas com deficiência, essa pensão é vitalícia. Então, o que é que essa família precisa fazer? Verificar se a pessoa, né, teria essa cobertura do INSS, se ela contribuía, qual seria o valor dessa aposentadoria, se ela já for aposentada, se ela não for aposentada, precisa fazer esse cálculo para saber qual o valor da aposentadoria ela iria receber, para ver se é mais vantajosa do que o BPC, que é apenas um salário mínimo e não tem 13º, né? Então, assim, mesmo sendo o mesmo valor, né, hipoteticamente falando, eu não estou analisando o caso, mas seria mais vantajoso essa aposentadoria porque teria direito ao 13º. Então, seria uma contribuição a mais. Mas é importante que seja avaliado isso também. Sim, que caso cabe mais. Ok. O que que você poderia falar para a gente mais sobre essa programação? Por exemplo, uma outra coisa agora que me veio, né? Sobre, não sei se também está dentro do universo do seu trabalho, sobre previdência privada. Você traz alguma orientação nesse sentido ou não? Ou você está totalmente focada com o INSS? Isso. No momento, eu estou focada com o INSS, mas a gente dá algumas sugestões, né, para que essa pessoa possa fazer alguma contribuição para ter essa renda anual. Porque muitas vezes, o que é que eu percebo? Que as pessoas preferem, eu já ouvi relatos assim, eu prefiro pagar uma previdência privada do que pagar o INSS. Mas são duas coisas diferentes. Por quê? Porque se você paga a previdência privada e você está fazendo uma poupança, digamos assim, né? Então, se você sofrer qualquer acidente, qualquer coisa que aconteça com você, você vai ter que tirar dessa poupança para se cuidar. E você contribuindo com o INSS, qualquer coisa que aconteça com você, você tem esse suporte público, né? A Seguridade Pública, que você vai ter direito ao auxílio-doença, né? Pensão por morte, o que seja. E se você tiver a previdência privada, você só vai utilizar aquele valor se for necessário, né? Para complementar alguma questão mais urgente, digamos assim. Ou seja, a pessoa não tem as outras proteções acessórias que o INSS traz para a gente. Isso. Em caso de acidente de trabalho, de adoecimento, etc. Isso, né? Exatamente. E retirando da previdência privada, com certeza ela vai diminuir lá na frente o que ela receberia como exatamente. aposentadoria. E aqui uma outra pergunta. A pergunta é de Patrícia Argolo. Para esse novo cálculo, existe um período limite para essa solicitação no INSS? Que novo cálculo, Patrícia? Se você puder. Eu acho que é novo cálculo da aposentadoria. Da revisão. Eu acredito que sim. O prazo são de 10 anos. A partir do recebimento do primeiro pagamento. Então, desse período para 10 anos à frente é o prazo que você pode solicitar a revisão. Ok. Tá. O que é que você gostaria de trazer mais para a gente, Deise? Que você acha que a gente não tocou e que é importante que as mulheres saibam para se organizar com o seu processo de aposentadoria? Isso. Vamos falar sobre as regras de transição, né? Que eu só falei da primeira e a gente acabou não citando
as outras regras, Sim. né? E eu quero eu quero enfatizar, esse assunto rende, viu? A aposentadoria é um assunto que rende bastante, porque são muitas dúvidas, né? E o que eu digo sempre às mulheres é que tenham as provas organizadas para apresentar, porque não adianta informar, eu trabalhei em tal lugar, assim, era assim, mas não ter a prova. Então, o INSS trabalha com prova documental. Então, a gente faz todo o processo anexando essas provas e fazendo as solicitações. Então, volto a repetir, organiza uma pastinha com toda a sua documentação, carteira de trabalho, tudo que você tiver relacionado ao seu trabalho, para que no momento da sua aposentadoria ou de requerer qualquer outro benefício, você tenha essas informações em mãos. E é uma coisa que a gente não faz. Não faz, exatamente. Não faz. Nós temos a cultura de deixar tudo para a última hora, né? E muitas vezes, por exemplo, se precisar requerer em algum órgão, tem o prazo de atendimento daquele órgão, né? Eu estou com uma cliente assim, que ela tinha um prazo para entregar e ela requereu, passou o prazo, então assim, aí causa um transtorno, porque a gente tem que fazer todo o processo novamente. Então, é necessário realmente ter essa organização. E aí vamos às regras, né? Tem a regra do pedágio de 50%. O que é isso? São as pessoas que têm 30 anos de tempo de contribuição, mais um pedágio, ou seja, uma carência de 6 meses. E para se aposentar, por exemplo, é exclusivo para quem faltava 2 anos para se aposentar, em 13 de novembro de 2023, que foi a data da reforma. Então, se eu faltava no dia 13 de novembro 2 anos para me aposentar, eu tinha 28 anos, eu não vou me aposentar quando eu tiver os 30 anos. Eu vou me aposentar com mais 6 meses. 30 anos e 6 meses de aposentadoria. Isso, isso. A aposentadoria da regra do pedágio de 100%. São 30 anos de contribuição, carência de 180 meses, né? A carência mínima para a aposentadoria do INSS são os 180 meses de tempo de contribuição, que corresponde aos 15 anos. Mas para entrar nas regras, é feita essa análise, tá? Sim. É meio complexo, mas quando a gente começa a explicar para as clientes, elas começam a entender. E a idade mínima para aposentadoria com pedágio de 100% é 57 anos. A aposentadoria por 100%? Isso, 100%. Ela tem que ter 57 anos de idade. Certo. Isso em 2024. A aposentadoria por pontos junta a tempo de contribuição, né? E ela tem que formar 91 pontos, que são 30 anos de tempo de contribuição e a carência de 180 meses, junto com a idade. Então, a aposentadoria por pontos junta idade e tempo de contribuição, que tem que formar 91 pontos. E ela precisa ter 30 anos de tempo de contribuição. Como é que a gente forma esses 91 pontos? Dá para explicar? É o somatório da idade da pessoa com os 30 anos de tempo de contribuição. Ok. Tem que fechar 91 pontos em 2024. E a aposentadoria na idade mínima progressiva, a mulher precisa ter 58 anos de idade e 6 meses e 30 anos de tempo de contribuição. Essas são as regras de transição, mulheres, para poder você pleitear a sua aposentadoria. Isso, certo? isso. Quem está fora disso é quem entrou com pedido anterior ao ano. Quem está fora disso ainda não atingiu os requisitos para qualquer uma dessas regras. Porque se ela já tivesse atingido, em
13 de novembro de 2019, ela já teria sido aposentada, né? Que seria o direito adquirido, tá certo? Então, quem não se aposentou naquela época, de 13 de novembro de 2019, ela vai entrar nesses requisitos das regras de transição. E aí vai ver em que regra ela se encaixa e também a gente consegue fazer com o planejamento, ver quais são os valores aproximados de recebimento dessa aposentadoria. A gente consegue verificar isso também. Mas, eu volto a repetir, é importante não só se concentrar nas regras. Então, quais são os documentos que a gente analisa? Carteiras de trabalho, a gente faz uma análise também do CNIS, que é o extrato previdenciário, né? Das guias, contratos de trabalho. Então, toda essa vida laborativa da cliente, a gente faz essa análise para ver, de fato, quanto tempo de contribuição ela tem. E aí, fazemos o estudo para ver qual é a melhor regra para o perfil dela. Ter aplicada. Isso, exatamente. Okay. Uma outra questão que eu quero também deixar para as mulheres que estão aqui assistindo a gente é que a simulação que tem no site do meu INSS, muitas vezes não corresponde à sua realidade. Por quê? Porque no seu CNIS pode ter algum tipo de pendência que não foi contabilizado. Então, quando você faz a simulação, é pelo entendimento, né, do INSS o que está ok ali. Mas, de repente, se você tiver carteira de trabalho, outros documentos que possam ser agregados a isso, seu tempo de contribuição pode aumentar. Então, eu já tive cliente, Deise, eu estou aqui, eu tenho ainda faltam 4 anos para me aposentar e eu trabalho tanto desde não sei quando. Aí me traga aqui para dar uma olhada. Fui olhar, então, ela tinha períodos na carteira de trabalho dela que não estavam no CNIS, né? Então, a gente precisa solicitar essa inclusão para que esse tempo seja contabilizado. Então, assim, é um processo minucioso, eu digo que é pericial mesmo, de você estar encontrando as brechas para que possa aumentar esse tempo de contribuição dessa mulher. Porque, na verdade, o que você busca é aproveitar todo o material, toda a documentação que essa mulher tenha de comprovação do tempo de trabalho dela, tempo de serviço. E o que você está falando, que muitas vezes a gente pode ir no meu INSS, pode estar tendo uma previsão de aposentadoria que não corresponde, é porque o INSS só vai compor lá o que ele considerou como A, como aceite. Isso. Tá? Ele não vai considerar as inconsistências e nem as pendências. Ele não teve acesso a toda a informação. Isso, exatamente. Exatamente. Tá bom. Tá bom. Alguém gostaria... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu tô satisfeita. Olha, você me falou uma coisa. Eu sou uma daquelas pessoas que dizia: eu prefiro pagar a previdência. São coisas totalmente diferentes. E é muito importante a gente ter à vista que alguns direitos, né? Porque a gente está falando de direito previdenciário. Então, alguns direitos nossos que o Estado assegura, bem ou mal, a gente às vezes reclama, mas que a gente não pode abrir mão deles, né? Isso. E se informar é importante para poder receber. Porque, na verdade, a gente dá ao Estado, a gente entrega ao Estado na contribuição previdenciária. Outras, a gente também entrega ao Estado de uma outra forma, através de imposto de renda. E isso tudo tem que retornar nos impostos que nós pagamos. Tudo isso tem que retornar de uma determinada forma para a gente. Exatamente. Então, é importante saber que a gente pode contar com o Estado quando a gente está doente, ou quando a gente se acidenta, ou quando a gente precisa sair de licença, né? E que a gente tem isso aí estabelecido, que é retirado todo mês do salário, ou do nosso provento, que a gente não é assalariado, mas a gente trabalha e contribui, isso é retirado. Então, a gente precisa ter isso devolvido.
Eu tô super grata de você ter aceitado o meu convite, viu? Depois Oh, a gente vai conversar sobre o meu planejamento tá de certo. aposentadoria. E é muito importante que as mulheres busquem os profissionais relacionados a essa orientação, porque às vezes são muitas pegadinhas, muitos detalhes de legislação, né, que a gente não tem como saber, Isso. mas que às vezes a gente, passando por cima, perde determinadas partes daquilo que é direito nosso, viu? Com certeza. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Obrigada. Patrícia. Obrigada. Que bom que você gostou. Obrigada, viu, Deise? Um beijo grande. Aí eu não posso deixar de dizer que Deise é minha prima. Você revelou o nosso Obrigada, segredo. viu, querida, por ter Eu que te vindo. agradeço. Eu que te E agradeço a oportunidade de estar conversando com sua audiência, né, de estar apresentando o meu trabalho. Deu um friozinho na barriga, mas a gente está aqui para esclarecer que esse assunto eu amo falar sobre o previdenciário. E já alerto a vocês, tem rumores aí de uma nova reforma. Fiquem atentas é aí, mesmo? que em breve vamos ter notícias. Mas eu te Uau, agradeço muito, muito mesmo a oportunidade. Muito obrigada. tá, tá. Mulheres entram em contato. E a última coisa que eu quero dizer é: vocês podem assistir isso no canal Panapaná, lá no YouTube, tá? Eu não deixo as lives aqui no Instagram, mas levo para lá para o canal Panapaná. Todas as lives que já foram feitas do Círculo Flor de Lis com Vida estão lá. E quem tiver interesse em aprofundar, em ter mais informações a respeito, é só entrar em contato através do @eu.deismangabeira, daqui, ou até Isso. através de mim eu encaminho, certo? Muito obrigada para quem veio e até a próxima live com o Círculo Flor de Lis Convida. Beijo, viu, Deise? Beijo, Beijo nos obrigada, obrigada, meninos. gente. Boa noite. Até a Beijo. próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Deixa eu ver aqui pra gente como é que eu faço.